Conhecido como um navegante negro, tinha dignidade de um mestre sábio. De ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi soldado no porto pelas mocinhas francesas. E aí, Ângelo, beleza? Agora sim, vamos lá. Deixa eu te adicionar aqui. As cascatas, Oi, Vanessa. Oi, Fabiana. Oi, Laiane. Oi, Ângelo. Cara, vamos continuar falando sobre nossa ansiedade ao vivo, então. Agora vamos reclamar da nossa ansiedade. Pelo amor de Deus, eu tomo 2 vezes por dia um remedinho pra ver se eu me acalmo, mas tá difícil, meu. Não tá dando, não? Porra. Não, tô. É o 4º dia consecutivo de crise de enxaqueca, acredita? Agora eu tô um pouco melhor, mas eu ainda tô medicada. Então, se eu falar asneira, qualquer coisa, põe a culpa no remédio. Eu também, sou. Tá todo mundo lutando aí contra a ansiedade. Eu luto já faz uns 2 anos e meio já. E Nossa. cada dia pior. Não, é da ladeira abaixo agora, amigo. Agora já era. Depois que toma o primeiro remédio, meu filho, já emenda nos 3. Pelo amor de Deus, né? A lista de remédios que a gente toma. Mas você tá bem? Tirando a ansiedade, tudo bem? Tirando a ansiedade, a enxaqueca, tirando as 500 coisas a fazer. A quarentena, o Covid-19, Aula, né? Doutorado. a aula. Até a aula à distância é uma bosta, né? Vamos falar real já para quem Nossa, é tá ruim pra chegando. caramba. Você, E você tá fazendo a distância, nossa. né? Doutorado à distância é embaçado, né? Né? A gente espera ver ir para a faculdade para se sentir aluna, para se sentir doutoranda, né? Esperei uma Aham. carrada de tempo para chegar nisso. Agora não posso nem naquela biblioteca maravilhosa lá. Ah, pelo amor de Deus. Pois é, Aí, só começou a fazer doutorado na época errada aí. aí acaba o mundo e a gente fica, né? Só olhando para desgraça. Ó, deixa eu dar um oi pra quem tá chegando aqui. Você me ajuda também, vamos lá. Ó, a Bela tá estudando com você às quintas-feiras. A Laiane de Ô, dó Brasília. dessas meninas. Eu Ah, tenho até dó, cara, dessas meninas na quinta, viu? Porque elas estão ali sedentas, eu nem consigo, né? ah. Fazer grandes contribuições. Nossa, tá massa. Pelo que eu tô conversando assim, a galera tá curtindo. Isso é bom demais. É porque elas são legais, né? Isso não quer dizer nada a meu respeito. É que elas não estão querendo te queimar, né? Por isso, então. Viu? Elas são muito queridas. Nossa. Ó, a Então, Laiane, tem. a Laiane é de Brasília, a Leida é lá de Goiânia, o Luiz é de Uberlândia, o Rony é diretor da Jocum de Goiânia. Nós vamos falar mal pra caramba da Jocum aqui. O Vander é lá de Goiânia também, faz um Vamos falar, churrasco opa, pode falar maravilhoso. mal. Pode falar mal da Jocum, aleluia. É isso aí. Vamos falar mal. Aí tá a Neiva, o Fabrício e o Valdemir. Tem uma galera que entra pelo teu Instagram, né? Aí. Ah, sim. Então, eu divulguei para 300 pessoas para ver se o povo, né, dá uma presenciada. Mas eu não sei se o povo faz muita coisa, né? Não, na época das lives, a gente tá. Olha o meu cabelo. Nós estamos enroscados com 400 mil lives ao mesmo tempo, fora os cantores sertanejos, né? Não, mas você tá chegando já nessa parte dos cantores sertanejos. Pelo amor de Deus, é todo dia. Que paciência, meu Nossa. Deus do céu. Essa semana eu desmarquei 300 coisas, até com as meninas nessa quinta eu desmarquei porque eu tava com crise forte, né, de Aham. enxaqueca. Mas assim, mesmo em estado normal, eu não ia dar conta de fazer live todo dia, não. Eu tô fazendo de quarta a sábado, né?
mas tem dia que é um É saco. louco! Não, você é maluco, cara. Você é maluco. Não, Olha, você é muito fofo, você é lindo, você é inteligente, você é um cara de Deus. Mas olha, você é louco. ó, agora De eu tô fé. fazendo com uma galera legal, porque se fosse um chato eu ia ficar assim, ó. Né? Ah, tô me Então, sentindo melhor de saber que eu sou uma é, galera legal. porque aí você quer aprender, você quer ouvir o que eles têm a dizer, né? Assim, então tenho escolhido Aham. uma moçada que eu queira aprender com eles, né? Porque de vez em quando, acho que você fazer live assim, é muito ruim, eu não consigo não. Eu quero estar ouvindo o que a galera tem a dizer, né? E uma moçada mais a minha vibe, assim, né? Porque senão Uhum. também, aí eu já ia tretar na live, né? Ah, pô, nada a ver isso aí, Não, ficar seu falando. retardado, seu fascista. Você tá louco, velho? Nossa, ia ser horrível. Ainda bem que Ah, nós que estamos massa. só com gente boa. Ô, Ângela, eu separei um monte de perguntas pra gente trocar ideia aqui, beleza? Meu Aí eu vou Deus. te perturbar, mas Não, a não, gente vai pode. trocando ideia, nós dois falando, e a moçada vai dizer. Ah, ó, fiquei até assustado, que eu Olá. li a Leida Não, aqui, ó. não, mas eu fui a primeira e essa live ele nem gravou, cara. Pensa que essa aqui de hoje, agora vamos abrir o jogo, né? Ah, Essa aqui de hoje é porque a minha foi a primeira. Nem eu, nem ele nunca tinha feito live na vida, isso, né? Isso foi uma loucura que ele, porque você, né? A gente desvirginou nas lives ali junto. E sim. daí, quando eu. Cadê a gravação? Não, não tem! Eu Ah! perdi, velho. Eu falei assim, ó, é só baixar um programa que depois você pega a gravação. Eu não consegui salvar, aí deu tudo errado. Não, e essa live de hoje é pela misericórdia, então, né? Essa Não, nós então vamos vamos fazer salvar. uma. Vamos salvar um negócio que diga que vai ser humano. Ô, Leida, a sua foi legal também, só. É que o que acontece é que os primeiros não foram ruins, não. Foram bons demais. Não teve nenhum ruim ainda. Só dois mais ou menos. Brincadeira, não. Ô, Ângela, eu acho que você tá fazendo alguma Brincadeira, não. coisinha aí que tá fazendo barulhinho no fone. Ah, Vê aí melhorou? o que é. Ou sou eu? Sou eu, Oi. né? Ah, melhorou. Oi. Ah, tá. É que esse aqui é a única coisinha que eu tenho, né? Já estavam falando na aula online lá que eu tava ruim o microfone. Aí Acho você que eu tem vou que ter que segurar assim. comer. Cara, porque daí eu deixo largado, eu ponho o braço em cima, sabe? Essas gente Entendi. desastrada. Eu sou desastrada, não tenho coordenação motora, então eu tenho que ficar dando umas. Mas eu vi o Legal. pessoal aqui, tá o William, o Felipe, tem vários pessoal aí que já acompanha, né? Aham. Nossa, eu agradeço muito o pessoal que segue, porque o negócio não tô. Eu não tenho muita paciência, o pessoal já percebeu, né? Que eu já ponho os meus avisos no Facebook dizendo não vou ficar comentando, respondendo, Aham. conversando, porque assim, nossa, minha cabeça fica mil e com 500 coisas ao mesmo tempo, então eu tenho que tirar tempo para conversar com as pessoas. Eu prefiro assim, olhando na cara, Uhum. né? É. Assim, eu prefiro sair daqui para outro estado do Brasil conversar pessoalmente do que ficar conversando por escrito, né? Aham. Então, eu agradeço a paciência de quem me segue, porque eu sou extremamente chata. Não, nós somos então. Ângela, deixa eu te perguntar já para a gente já começar aqui, ó. Então, assim, ó, nós Uhum. dois vamos conversando e vocês que não estão ao vivo porque não estão aqui na câmerazinha, né? Escrevam, por favor, o que vocês estão achando. Façam perguntas. Se vocês quiserem fazer nesse ponto de interrogação, é melhor que todo mundo lê, beleza? E faz igual a Leida aí, ó. Vamos comentando, a gente vai trocando ideia. Opa, eu deixei de. Ó, tem mais gente aí. Aqui, ó, chegou uma galera, Regina, legal. Vamos lá. Ângela, por que você Hum. acha que historicamente a mulherada foi sendo posta como segunda, como auxiliar? Porque Adão veio primeiro, depois Eva? Perguntinha aí. Então, eu vou indicar o mesmo livro que eu. Ó, só pra você ter uma ideia. Eu tô com uma pilhinha de indicações aqui, ó. Tá vendo? Nossa, que beleza. Eu separei elas, é o meu vício, eu quero que todo mundo vicie igual, né? Isso. Então, mas eu vou indicar o livro que eu indiquei na nossa primeira live,
que para mim é um bom começo de conversa, porque, na verdade, assim, essa questão da supremacia masculina, do patriarcado, foi um processo, é um processo que leva tempo, porque Aham. estudando, que nem eu estou fazendo a minha pesquisa de doutorado, sobre uma divindade feminina, né, Uhum. do antigo Israel. Então, quando a gente fala da questão do patriarcado, não é uma questão que sempre existiu. E as pessoas se equivocam bastante sobre isso, né? Achando que Aham. não, o homem sempre foi, e daí você vem. Ó, o pessoal falando que a Bela que vai passar o resto da vida lendo. No mínimo, amiga, pode até É. morrer mesmo. Mas assim, quando a gente fala dessa questão, as sociedades mais antigas eram matriarcais. Os Uhum. homens não eram o centro do universo como são hoje, né? Sim. Então, esse processo de inversão, além de ser demorado, tem um fundo da questão do poder, Uhum. né? É uma ameaça ao poder. E esse livro aqui que eu indiquei anteriormente, A Função do Orgasmo, ele Uhum. ajuda muito do William Reich, né? Aham. Eu venho de descendência alemã, mas eu não falo alemão. Eu sou uma negação para minha raça. Né? É uma retardadice esses povos que acham que é raça pura, mas tudo bem. Essa função do orgasmo é um livro que ele vai tratar das relações de poder. Não é nem a Uhum. questão da sexualidade em si, mas é o uso do poder, o uso dos privilégios sociais, né, os privilégios de gênero, e o próprio sexo em si, ele é utilizado como um mecanismo de poder. Aham. Isso é muito antigo. Claro que teve grupos, como por exemplo os romanos, né, o Império Romano, em Aham. que os soldados tinham seus rapazes. Sim. Então não era necessariamente uma questão de gênero, mas o sexo era utilizado como instrumento de poder. Uhum. E eu tava até falando com o John hoje, né? Ai, meu Deus. Sempre, né, o John. Aham. Passei a tarde revisando um texto dele e de uma. Eu não lembro o nome da menina agora, dos dois. E a gente tava falando sobre um pouco sobre isso. Do episódio, por exemplo, do centurião romano, Eu que ia teve um tocar no encontro com assunto agora. Jesus. Eu ia perguntar, que aquele servo, como é que é a relação dele com o centurião? Pois é, eu vou falar de maneira bem simples, porque assim, não é o caso da gente entrar em detalhes de grego, porque o texto está lá em Sim, grego, né? Mas tem algumas coisas importantes que precisam ser ditas, que as pessoas geralmente fogem da exegese desse texto, da sim. interpretação do que realmente está ali no texto. Mas assim, em poucas palavras, quando você lê o texto em grego, a maior parte da narrativa, de quando o centurião vem pedir para Jesus curar o servo dele, Uhum, a palavra servo ali está doulos. Doulos seria o escravo, seria, né, em termos gerais, né? uhum, Agora, tem um momento da narrativa em que a palavra é outra, em que a palavra muda. E é o uhum, momento em que o centurião fala, ele fala do servo dele. uhum. Quando ele diz para Jesus curar o meu rapaz, né? Sim. A palavra ali não é doulos, é Uhum, áureos. E é uma palavra que é específica para se referir ao escravo sexual, ao rapaz sim. que está fazendo favores sexuais, né? Então, Obrigado. Angela, para gente sintonizar aqui, quando o Uhum. texto está sendo escrito por alguém, esse cara está escrevendo a palavra doulos, né? Que é a palavra Isso. formalmente usada para um servo. Mas quando o Escravo, centurião né? é Tem um muito. escravo, aham. Uhum. Aí quando o centurião vai falar acerca daquele homem, ele usa outra palavra que tem sentido Isso. de meu empregado sexual, vamos dizer assim, né? Isso, Conforme a exatamente. tradição romana da época, né? Nós não estamos aqui Isso. criando. Opa, virei aqui, desculpa. Fui falar É. oi pro povo e virei, de vez em quando acontece. Então, nós não estamos aqui inventando isso, né? Porque na cultura Não. romana era comum que
alguns soldados tivessem também, né, gente que servia a ele de diversas formas, e uma delas era sexual por conta do contexto grego, romano e tudo mais, Isso. né? Tanto o pessoal assiste o filme 300, já tem a noção Sim. da coisa ali. Tem vários filmes, claro, o filme é uma representação, uma leitura, né? Sim. Uma versão da questão, da história. Mas você pode estudar sobre isso tranquilamente e ir lá para o texto do relato. E para mim, o que me chamou mais atenção não foi essa mudança da palavra. Ano passado, no segundo semestre, eu estava dando aula de grego no curso de bacharelado em teologia e falei desse texto, né? Claro, né, aquela coisa, o povo fala que eu gosto de causar, na verdade eu gosto de pelo menos fazer provocações, para ver se o povo pesquisa. E eu tirava momentos da aula de grego, eu também fiz isso nas aulas de hebraico, para trazer esses textos polêmicos, que o pessoal não presta atenção ou não sabe, né? Só que quando analisa o texto ali na língua, o pessoal fica chocado com essa informação. Porque eles nunca olharam que o centurião, ao se referir sobre o próprio escravo, se refere com a palavra que tem conotação sexual. Quer dizer, não sexual no sentido de relacionamento homoafetivo. Isso é importante lembrar. Mas sexual no pior sentido possível, no sentido de abuso, de uso de poder através da sexualidade. Então, isso, de certa forma, é muito pior, né? Quer dizer, é ruim. A questão da homossexualidade não é o problema. A questão da homossexualidade é indireto nesse aspecto, porque o que existia, de certa forma, era assim, um uso do poder para um certo tipo de exploração sexual, de estupro. Isso, essa é a palavra. Então, se pensando numa questão hierárquica do exército, né, o superior tinha condições de mandar com que o soldado, o que está numa patente abaixo, obedeça em qualquer que seja das orientações que ele propor, né? Inclusive o centurião fala dessa questão da autoridade quando fala com Jesus. Agora, Jesus sabia a relação dele com o escravo. E ele faz uma relação de palavras no sentido de transformar essa questão da autoridade para fazer o que ele quiser, né, com os subordinados, falando, não, se o senhor falar também, o senhor não precisa nem ir lá em casa, porque eu não sou digno. Sim, essa coisa. lógica é muito curiosa, né? Porque, ó, eu mando, agora vamos rasgar aqui, eu mando e o cara dá. O senhor manda e o cara vai ser curado, porque eu tenho afeto por ele. Ele passou a ser para mim mais do que um escravo. Passou a ser para mim alguém que eu gosto dele. Não é isso? Porque ele não ia se dar o trabalho, né? De fazer essa viagem, né? Ainda que fosse curta, para importunar alguém que ele acreditava que tinha poder, que tinha algo de Deus, né? E também não iria se submeter como romano a um nazareno, né? A não ser que fosse de causa urgentíssima, assim, né? Cara, mas eu acho que nem de causa urgentíssima. Os nazarenos eram, né, a escória da sociedade, né? Jesus não tinha esse papo que tem hoje, não, né? Ele era o marginalizado, ele era um negro favelado que nenhuma autoridade ia buscar ajuda, nem que se reconhecesse, né? Então, essa era a posição de Jesus socialmente, né? Tem muito material sobre isso. Um livro que eu recomendo, mas que você só vai encontrar, por exemplo, em sebo, né? Na estante virtual, possivelmente, e não ganho nada por fazer essa propaganda, mas é a Nossa Senhora dos Heréticos, do Alberto Maggi. Nossa Senhora dos Heréticos. É um livro fantástico, escrito sob uma perspectiva judaica, a respeito de como Maria e Jesus eram vistos socialmente na época deles. Sim. Então, é extremamente... Era literalmente a puta e o filho da puta, não é? Exato, exatamente. E isso ele prova com fundamentação bibliográfica da época, fundamentação sociológica, né?
análise Uhum. de escrituras rabínicas. Então, ali você tem trocentas notas de rodapé, e é um livro que eu considero um dos meus tesouros, assim, porque Sim. eu só encontrei na estante virtual mas assim, é um livro que fundamentou, inclusive, parte do meu ensino após o meu TCC, que eu fico muito triste de não ter encontrado ele antes, quando eu fiz o meu Uhum. TCC de teologia, há milhares de anos atrás. Mas assim, quando a gente estuda essa perspectiva, você vê que o centurião não tinha nenhuma razão Uhum. para acreditar que Jesus era alguém enviado de Deus. Mas veja, tudo isso que a gente falou até agora não me choca. O Uhum. que me choca é Jesus ter falado: eu não encontrei fé como essa em todo Israel. Exatamente. Isso aí é para deixar qualquer judeu louco, né, mano? Não, qualquer pessoa né, em seu estado normal. Por quê? Porque ele não era apenas. Quer dizer, eu não consigo ver ele como um homossexual, eu não consigo enxergar ele. Por quê? Porque o homossexual tem a sua forma de amar. A relação Uhum. homoafetiva, ela não é condenada na Bíblia, em momento algum. É só analisar, fazer exegese. O John tem, o pessoal do Inadequados tem um podcast fantástico sobre isso, sobre a questão da homossexualidade, e eles analisam texto por texto. O que Paulo, por exemplo, está condenando lá em Romanos é essa violência, é esse abuso, esse uso da sexualidade como instrumento de dominação e poder. E isso Né? de qualquer gênero. Isso se configura num estupro, seja homoafetivo Isso, ou hétero, né? O que se exato, é condena é o muito abuso isso. de poder, né? O abuso de poder para o ato sexual, né? É, Para a violência sexual. é isso que Paulo depois desenvolve e condena. Agora, o cara que pratica isso vem para Jesus e ele ainda tem a capacidade de dizer que não encontrou fé como essa Israel. Então Israel estava no inferno, né, cara? Pelo amor de Deus. Não, e o que é Porque, curioso, né? É o centurião, né, cara? Ele é um soldado responsável por 100 outros, né? Ele é de Roma. Ele tá ali explorando o povo, batendo exato. nas mulheres, cuspindo nas crianças. Porque Roma É. não era uma maravilha, a Pax Romana era um inferno, né? E Uhum. aí esse cara chega até Jesus, que já não é muito bem visto na sua comunidade local, e aí fala: você não precisa nem ir lá, porque eu entendo que quando eu dou ordens, as ordens são cumpridas. E aí Sim. Jesus, ao invés de falar assim: ô cara, suas ordens são horrorosas, ele diz: cara, que fé, né, mano? Porque ele tá entendendo que daqui eu tenho poder para curar lá. Aí ele vira para os discípulos e fala: gente, Ah, não vi fé igual desse cara. Tipo assim, imagina, é um americano elogiando o Osama Bin Laden, né? isso. Um latino-americano, né? Elogiando o Osama. Eu acho que não. Um latino-americano dizendo que ninguém tem fé igual a do Trump. Isso, Entendeu? exatamente. Essa, para mim, é a analogia que se encaixa. Porque o que está acontecendo, né? O cara é um estuprador, sinceramente. Essa é a minha dificuldade Uhum, de estender misericórdia para um estuprador, né? Porque eu uhum, já fui estuprada. Então, pense que é muito, muito complicado para mim aceitar isso. Isso foi uhum. chocante, dizer que não tinha fé igual, como a daquele cara, entende? Sim. Ou maior que aquele cara. Então, aí é um negócio assim que me faz olhar Jesus com outros olhos, entendeu? Até Aham. onde vai o discernimento, o amor e a misericórdia de Jesus, que eu não tenho. Uhum. Que para mim, se eu visse, é só Jesus na causa, entendeu? Porque aí todos os justiceiros que eu condeno, daí eu me assemelharia a um deles, Sim, exatamente. entende? E É chocante. você está falando isso, eu estou aqui matutando, né? O como que se nós lêssemos alguns textos no original e estudássemos o conteúdo e as palavras, muito do que a gente compreende, ou quase tudo do que a gente compreende, seria
um chute no saco, né? Porque, cara, Ah, vai muito na contramão do que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, né? Do que é. nos foi sendo ensinado nas comunidades de fé. Até porque os nossos líderes religiosos também vieram dessa base Uhum, crua, né? Muito simplória, de estudos teológicos que muitas vezes é mais para defender uma posição doutrinária do que explorar o texto, né? exato. Bom, passei mais de 20 anos ensinando a Bíblia Uhum. do jeito que hoje eu condeno. Uhum. Entende? Aí o Sim, que acontece? Hoje eu entendo que, por exemplo, faculdades teológicas, até mesmo na igreja, que o pessoal não, né, não precisa ter uma formação é, técnica, né, sim. ou uma formação oficial, né, sei lá. Nas igrejas e estudos e formação teológica, o que nos ensinam não é a Bíblia. O que nos ensinam é a lente que querem que a gente use para ler a Bíblia. Sim, eles ensinam isso aqui, né? Isso aqui é o que a gente Isso. precisa, pelo menos eu e você, a gente precisa para enxergar. Então eles dão É, aulas sobre isso, porque eles sabem que a gente sem isso aqui não vê bem. E aí eles colocam exato. nisso aqui aquilo que eles acham que a gente vai é melhor para nos moldar, né? Sabe aqui no sul, no sotaque vai ficar ótimo, né? Uhum. Aquela vara de tô cagado, Sei. entendeu? É ótimo isso aí. É aquela vara de você ficar batendo pro gado ir na fila que Sim. você quer, Uhum. entende? Vara de tocar gado, né? E daí o que acontece? É exatamente isso que fazem, e que eu já fiz dentro da Sim. igreja. Eu De também já ensinar fiz. a lente através da qual a gente quer que as pessoas leiam a Bíblia. Então, como você vai entender esse texto? Aí eu te ensino como você vai entender esse texto. E nunca ensinam na igreja a fazer essa exegese. E também o cabresto que a Leda está falando aí. Sim. Essa coisa por exemplo, até nas faculdades teológicas, eles mostram a lente. Porque eu fiz 3 anos de bacharelado em teologia. Uhum. É, tem coisas, a maior parte das coisas que eu descobri depois que eu saí dessa casinha religiosa, materiais teológicos fundamentais, de material básico de exegese, material básico de teologia bíblica, até para entender o próprio método teológico em si, eu só aprendi depois que eu saí daquela casinha. Porque Uhum. quando eu estava lá era assim, não, isso aqui não presta. Ah, se você ler esse autor aqui, isso aqui vai te levar para um lugar que você não deve ir. Era isso Uhum. dentro da faculdade teológica. Imagina na igreja. Na Sim. igreja você vai fazendo a lavagem cerebral e daí você nunca vai ler o texto do centurião. É como o que está escrito ali. Você vai ler o que te ensinaram a ler ali, a olhar. Sim. E se você Então, vai para o original, né, fazendo, igual diz a Leida, né, uma leitura contra a autorização do povo, né, a gente vai discernindo coisas que nos chacoalha, né? aí você vira isso aqui, ó. Deixa eu ver. a- as, as deusas, as bruxas e a igreja. E aí você vira É, bruxa. Aí você vai bruxa. ter que ser queimada. Aí queimam sua reputação porque não podem queimar sua casa. É, Então, essas coisas. Você vira. Esse aqui é As Deusas, as Bruxas e a Igreja. Séculos de Perseguição, da Maria Nazaré Alvim de Barros. É. aham, O livro é uma carrada, tá? Mas é aham, fundamental para entender essa ideia da demonização de quem questiona, de sim. quem vai contra os leitores autorizados, né? Isso, Porque hoje não se põe fogo mais, né? Inclusive tem não, um autor que foi expulso da Presbiteriana do Brasil que escreveu Inquisição Sem Fogueiras, né? Porque é o que fazem hoje, né? Hoje hum, você não mais bota fogo no cara, mas você cancela, né? Conforme diz é, aí o dito internetico, né? Você cancela o cara, né? Você coloca ele no hall dos hereges, né?
E, Sim, o Goldin foi cancelado, o Caio sim, Fábio foi cancelado, eu já fui cancelada em menor escala com certeza, porque aham, eu não sou um Goldin Caio Fábio da vida. O Leonardo Boff foi cancelado pela sim, própria Igreja Católica, né? uhum, E então você vai vendo os caras que. Aí, quando eu saí da casinha religiosa, eu comecei a ler esses caras. sim, Rubem Aí, Alves, né? E, Rubem Alves, e exato. o cancelamento é um cancelamento por uma questão mínima, que é questões. Esses caras perguntam, né? Tipo, o que é curioso é que essa molecada, essa galera, ó, chamando o Caio e o Gondim de moleque, né? Mas a galera questiona. Você não vê uns caras indo contra, assim, no sentido da porrada, né? Mas no sentido Uhum. questionamento, e aí já era. Já era. E são Ó, pessoas. ó, Tem alguém. Ó, deve ser você, porque eu não sou. peraí. O seu negocinho tá fazendo barulhinho. Ouvi. Deixa eu ver. Oi. Ah, parou. É. Tô falando que você ficou de fome, cara. Voltou a fazer. É tudo apontado. Esse trenzinho aí, nós vamos escutar uma pra Olha lá, vai lá no apoio do PC, arranjo lá na tela e dá oferta. O fone do ainda tá um pouquinho. Mas você tá me ouvindo? É assim, eu te ouço bem pouquinho porque tá bem alto o barulhão. O barulho tá. Meu Deus, calma. Agora parou. Agora voltou. Cara, eu vou tirar esse fone. Tira. Você tá me ouvindo legal agora? Tá ouvindo? Eu tô. E você me ouve bem? Ótimo. Ouço. Melhor ser esse trocinho. Porque o microfone e o fone do celular dão conta. A primeira live eu fiz sem nada. Ah, legal. Ó, desculpa, Tá. eu ia ler aqui o irmão, o Rei Nilson. Ele foi da Jocum, você era obreiro na abertura da Netete, você ministrou louvor. Ó, Deus ali me mostrava o quanto eu era religioso. Eita, mano, Deus te usou muito para tirar as escamas que eu tinha. Ô, velho, que coisa boa. Já escandalizei já no primeiro dia, certeza. Ah, Ó, a Luciana tá falando que foi cancelada na família. Agora, depois de um tempo, estão ativando de novo. bem-vindo ao clube. Ativando. Ah, eu também fui cancelado na minha família, mas não foi por motivos teológicos, mais políticos, porque que a Hoje meu em ver dia, qual a também são diferença? teológicos, que também são teológicos, né? Ai, ai. Mas, ó, deixa eu te perguntar uma coisa, Ângelo. Você estava falando que a comunidade hebraica, no começo, ela era matriarcal, né? Quando foi que ela deu uma guinada, assim, pro patriarcal, pro Agora machismo vamos ver se eu mesmo? vou. Vamos ver se eu sei. Eu sou uma boa discípula do meu orientador, porque o meu orientador Isso. hoje, ele é o perfeito, né? Cara, é um Aham, velho delicioso, é muito fofo. Só que é um gênio, sabe? aham, Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Mas é assim. A ideia é que a gente também tem uma noção da Bíblia como se ela fosse uma uniformidade, uma linha só, né? E a gente ignora tudo aquilo que contradiz ali dentro. uhum, A gente simplesmente finge que aquilo não é uma contradição, porque é uma contradição. Tem uhum, contradições, tem problemas, tem o uso do nome de Deus para justificar violência, genocídio, uhum, estupro, qualquer coisa que você condene, tem o nome de Deus como justificativa ali dentro do texto bíblico. Então, tem uhum, inúmeros elementos para isso. Só que, o que acontece? O texto bíblico ele não foi escrito por uma pessoa só. Aí você pensa, não, ele é a palavra de Deus. Bom, Deus não escreveu com a mão dele, ele usou mão de pessoas, cabeça de pessoas, mentalidade de culturas. Então, ao fazer isso, Deus não anulou a personalidade de ninguém, nem os interesses de ninguém nessa escrita. uhum, Aí o que acontece? Hoje, se você vai trabalhar com arqueologia, que é muito importante, né? O povo gosta de pegar arqueologia só quando entre aspas, prova alguma coisa que está ali na Bíblia que ele crê.
né? Uhum. E tudo o resto que a arqueologia faz, que desprova, né? A pessoa ignora, né? Mas assim, aí o que acontece? Registros, por exemplo, da introdução da escrita em contexto hebreu, né, israelita, é muito posterior. Então você já bate na ideia de que foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Até porque o Pentateuco tem uma parte que é bem curiosa, é que relata a morte de Moisés. Se foi Isso. Moisés que escreveu, então significa que os espíritas estão certos. Porque para escrever sobre a minha morte, eu preciso ou Morreu. escrever da onde eu venho, ou eu ressuscitar, né, velho? Então, essa provocação é só para dizer que é porque teve um encaixe na escrita, alguém foi lá e fez a análise e falou, opa, vamos falar agora como é que Moisés morreu, né? Aí o que acontece? Claro que você não tem como só acreditar naquilo que a arqueologia achou, porque a arqueologia continua trabalhando. Ele não achou tudo. E bons arqueólogos, ano passado eu tive contato com um deles, como o Filkenstein, né, o Israel Filkenstein, mas assim, eles não dizem, por exemplo, eu tive em São Bernardo do Campo ano passado, né, quando ele veio. Uhum. Por exemplo, ele sempre diz assim, uma das últimas coisas que ele falou nos 4 dias que a gente teve ouvindo ele, é, a gente não pode dizer que aquilo que está na Bíblia, que não tem comprovação arqueológica, não é real. Por quê? Porque a gente continua escavando, continua pesquisando. Sim. Então, eu preciso dizer o que eu achei e o que é Uhum. fato. E quando eu achar algo que me desdiga, que prove o contrário, é só um jumento para não mudar de ideia. Ele falou Uhum. exatamente isso, ele usou a palavra jumento. Então, Uhum. pense que ele não é uma pessoa que se diz dona da verdade. Não, ele trabalha com o que ele tem. Sim. E ele questiona o que ele não acha. E Uhum. isso é tranquilo para aquilo que se propõe a fazer. E ele foi cancelado em vários lugares lá em Israel por causa disso, claro. Uhum. Né? Mas por que eu estou falando essas coisas antes de responder a sua pergunta? Porque a gente tem uma noção de uma unicidade no texto bíblico, né? Uma harmonia que não existe. Mesmo não tendo pesquisado as questões arqueológicas, e mesmo sem entrar nesse exemplo, que é bem básico, de Moisés não ter relatado a própria morte. Mas, isso eu estou falando porque, assim, você pega um pequeno trecho, por exemplo, de Deuteronômio 27, de 1 a 8, só esses 8 versículos, você vai ver três textos dentro desses 8 versículos que são repetitivos e que contam a mesma coisa com palavras diferentes e que, inclusive, dizem que o lugar onde Deus tem que ser adorado é o Monte Ebal, e isso é uma afronta a todo o resto do Deuteronômio, que diz que o único lugar né? Quer dizer, não Uhum. é exatamente uma afronta, porque em momento algum o Deuteronômio fala de Jerusalém, ou fala que o templo de Jerusalém era o lugar para ser adorado. Uhum. Principalmente porque, né, teoricamente, não tinha Jerusalém ali naquela época. Mas esse texto foi encaixado ali. Você vê em 8 versículos, por exemplo, que tem encaixes de pessoas diferentes falando a mesma Uhum. coisa. Sim. E isso no português você já percebe. Agora, no texto hebraico é mais evidente ainda, né, que são diferentes autores. Então, eu estou fazendo uma matéria só de Deuteronômio esse semestre, e você pega o Deuteronômio, eu brinquei no passado com os alunos, né, que o Pentateuco é um mosaico, apesar de não ter sido escrito por Moisés. Veja, o trocadilho do mosaico, não é Uhum. interessante que a ideia de mosaico seja relacionada com o nome de Moisés? Ou Uhum. seja, inúmeros pedaços diferentes colocados junto. Uhum. Que doido. Então, essa é a questão. Então, você não vai ter uma resposta se você olhar para a Bíblia como uma coisa só. Uhum. Você vai entender, por exemplo, que os textos começaram a ser escritos muito posteriormente, né, lá pelos séculos, sei lá, 8, né, 9 no máximo, né, a partir de memórias orais, a partir de oralidade,
Aham. E que quando esses textos foram organizados como texto sagrado, por exemplo, eles foram reeditados, reconfigurados e melhorados por uma elite sacerdotal, por exemplo, da Uhum. época do rei Josias, lá na frente, que fez uma reforma religiosa. Começou em Ezequias, mas mais com Josias. E aí você já tem a ideia de vamos matar quem desobedece o sábado. Uhum. Então, então o homem foi feito direto da mão de Deus e a mulher de um pedaço do homem. E, e veja que começa-se a falar muito de uma linhagem patriarcal, sendo que hoje já tem pesquisas e tem muita coisa que vai entrar na minha tese, a ideia de que Sara era uma sacerdotisa da deusa, de que as mulheres da linhagem tinham relação com a deusa, e que por isso a esterilidade era algo normal, porque elas deveriam se abster, Uhum. então não era uma esterilidade física, mas era de abstinência a deusa. E daí você tem toda essa história recontada, e Abraão vira pai de Isaac, que Isaac vira pai de Jacó, aí o povo pira, né, quando fala uma coisa Uhum. dessa. Mas essas tradições não eram uma coisa só, foram tradições juntadas. E o que acontece é essa ideia do poder. Enquanto as mulheres, as famílias eram matriarcais e havia culto à divindade feminina, você não tem, por exemplo, uma centralização do culto e não tem, então o dinheiro não vai para um mesmo lugar, ele se distribui. Uhum. Você pode ter um altar na sua casa, agora eu vou mostrar meu brinquedinho. Você pode ter um altar e uma imagem de Axerá na sua casa, Como ela chama? Axerá, Axerá. que Axer é feminino, né? Então, e se Aham. você fizer, só pesquisar isso aqui em casa, você vai já encontrar muita coisa. Axerá foi encontrado inscrições, por exemplo, de Axerá, consorte de Javé. Ela era considerada esposa de Javé. Uhum. Então, mas antes, os cultos, você vai ver textos em Deuteronômio, por exemplo, que diz você não pode ter imagens de ouro e prata. Uhum. Mas em momento algum, nesses trechos, eles proíbem imagens de barro ou de madeira. Por Certo, quê? porque ela era assim. Porque era uma questão econômica. Ah, Porque você não podia, por exemplo, para você ter uma imagem de ouro, você tinha que ter acúmulo de riqueza. uhum. E para você ter um lugar onde tinha acúmulo de riqueza, você tem que centralizar o culto para que o dinheiro, as ofertas vão tudo para o mesmo lugar. Então você vai ver, por exemplo, o quanto a Silvia Federici, ela é ótima nisso, Uhum. porque ela não vai entrar nos méritos do texto bíblico em si, Uhum. mas ela vai mostrar, ela vai alinhar, você consegue alinhar as pesquisas bíblicas, Uhum. a pesquisa teológica, e os livros dela, por exemplo, o Uhum. Caliban, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva. Uhum. Mostra o quanto o, o que determina essa mudança do matriarcado para o patriarcado é fundamentalmente a questão de poder. Por quê? Porque tem valores econômicos por trás. É uma questão Entendi. de economia Uhum. e poder, é claro, né? Mas é tudo, né? Mamon está reinando, né? Sim. Ô, Ângela, e você falando isso, eu estou me lembrando aqui acerca dos profetas de Israel, porque eles também foram cancelados, né? Eles, inclusive o livro de qual livro? Malaquias, o livro de Malaquias, deixa bem claro o cancelamento dos profetas, que eles devem ser mortos a fio de espada, porque já não há mais profetas em Israel, né? E existia três tipos de profetas, né? Que era o do povo, um profeta assim bem contrário às elites religiosas. O outro profeta era um profeta que ficava perto do rei,
e também tem os profetas mais miraculosos, igual Elias e Eliseu, né? E o profetismo foi cancelado, porque o profetismo era feito por gente do povo pobre. Quando estava ao lado dos reis, era para colocar um senso ético na questão do reinado. E quando era mais maravilhoso, assim, era porque o cuidado de Deus que ia para o povo por intermédio do rei não chegava no povo. Então era aí que o profeta intervinha e fazia o processo miraculoso para cuidar do pobre, né? Então, os profetas são cancelados porque, embora eles sejam do povo, eles também têm atuações em espaços diferentes e com algumas festas que é do povo para o povo, enquanto uma linha sacerdotal precisa economicamente, aí é de novo Mamon, né? Eles precisam centralizar o poder. Então eles fazem um processo de cidade santa, depois templo santo onde Deus habita, depois os livros sagrados pelo modo com o qual Deus fala. Então, centralizando a religião num lugar de um jeito e sem a voz dos profetas, você manipula o povo e obriga que esse povo vá para esse lugar de adoração algumas vezes por ano para comprar seu cordeirinho, sua pombinha, para investir recursos. Há uma curiosidade sobre isso também em relação ao gasofilácio, porque no templo o gasofilácio fica no átrio das mulheres, que era assim chamado, né? E as pessoas que não eram os judeus e homens, eles podiam entrar no templo apenas no átrio das mulheres. Dali para dentro era só quem era religioso mesmo, né? De outras nações é só o templo dos gentios ali, né? Isso, E aí é curioso, porque o gasofilácio ficar ali é proposital, porque não importa se você não é judeu, se você quiser dar uma oferta, tudo bem, a gente aceita. Você não pode entrar lá dentro, mas você tem que... Isso. Você não pode entrar lá, mas se você quiser dar uma grana, você é bem-vindo. E algumas coisas que a gente reproduz nos nossos dias. Por exemplo, você não pode participar da Santa Ceia porque você não é membro da nossa comunidade ou você não professa a nossa doutrina, nossa fé doutrinária. Mas você pode dizimar, caso você queira. Você não precisa, é a expressão que a gente usa. Não se sinta incomodado, porque isso é um ato de quem já compreendeu. Tá, mas aí o cara fala, beleza, eu não estou incomodado, eu vou dar uma oferta. Ele não é impedido. Agora, ele é impedido de participar das ações sacras da ceia, né? É a mesma lógica judaizante da época, né? Você pode entrar onde tem grana, mas não entre onde tem religião, porque a gente não gosta de você. Né? Não, e assim... E aí você me lembrou de duas coisas. Desculpa te cortar, Claro. assim, né? Só uma coisa é a questão da purificação do templo por Jesus. O texto que a gente chama de purificação do templo. Porque assim como você falou, então eu vou fazer o gesto porque eu precisava de um quadro, né? Você gosta de desenhar, né? Mas assim, então você pode imaginar a ideia do tabernáculo, né? Santo do Santo, né? Aí tem o pátio onde que é em volta, e é agora onde você entrava. Aí mais um pátio fora, que seria o pátio dos judeus, os homens judeus que podiam chegar até ali. E outro pátio externo, que era o pátio das mulheres judias, e um pátio mais externo, que era até onde o pátio dos gentios, que eram os estrangeiros, evangélicos, né? Coisas assim. E isso que você falou é interessante, por quê? Porque era nesse pátio dos gentios que foi tomado por cambistas. Por quê? Porque no templo eles não aceitavam dinheiro estrangeiro, tinha que trocar exatamente. Ali. E também a venda de animais para as ofertas, porque tem a oferta de pombinha, tem a oferta de cordeiro, tem a oferta disso, daquilo.
Só que as pessoas chegavam com seus animais e não aceita, tem que ser puro, tem que estar errado isso, está errado isso, então você tem que comprar o nosso. Então, o pátio do gentil se tornou um covil de ladrões, como Jesus mesmo afirmou, Uhum. lá em Marcos 11, se não me engano. Aí, Jesus cita, quando ele cita, as pessoas também não prestam atenção no texto, porque está achando que as coisas estão em todo o espaço do templo. Não, só está ali no pátio dos gentios. E Uhum. quando Jesus faz a citação, ele cita Isaías 56, 5 e 6 lá, ó, 7, que no contexto ali, o que tá, o profeta, né, que não era Isaías nesse contexto, mas o profeta escreveu ali, ele estava falando sobre o acesso do estrangeiro a Deus. Então, a crítica de Jesus era exatamente essa. Vocês não dão acesso às pessoas, vocês querem o dinheiro dela. E daí Jesus cita também Jeremias, né, que Uhum. transformou, lá em Isaías fala, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Marcos é o único evangelista que cita o versículo inteiro, que é esse para todos os povos, não tem nos outros evangelhos, mas Uhum. está lá no texto de Isaías. E Jesus complementa com um trecho de Jeremias, mas vocês a transformaram num covil de ladrões. E Uhum. aí, ele está falando exatamente isso. Vocês querem o dinheiro, mas vocês não dão acesso ao povo. Vocês não deixam a pessoa entrar. E outra coisa que eu lembrei quando você estava falando, é que tem igrejas no tempo de pandemia que não estão fazendo culto, mas estão com as portas abertas recebendo as ofertas, Sim. recebendo. Uhum. É muito interessante porque eles não têm igrejas, entre aspas, tem organizações religiosas que se autodenominam igrejas, mas eu não concordo, que estão ali sem prezar pela saúde das pessoas, que estão ali só com seus interesses financeiros e que não estão nem aí de atendimento psicológico à distância ou prover Uhum. alguma necessidade que a pessoa não estão nem perguntando se alguém precisa de alguma coisa, mas estão abertos para receber o seu dinheiro. Essa Uhum. centralização do culto que aconteceu lá em Judá, com Ezequias, com Josias, acontece hoje. Então, se você não vai, você é o desigrejado, que também é um termo completamente Isso. maluco, Uhum. você mas você pode ir lá ofertar, ou você pode fazer um depósito e nem aparecer. A gente continua com a centralização do templo, porque a gente tem uma obrigatoriedade dominical, né? Ela é uma obrigatoriedade Eu não tenho. transformada Você tem. não, mas eu também não tenho. A minha Eu não me sinto obrigatoriedade obrigada a nada. é quarta-feiral que eu vou lá com a galera da capela, porque eu gosto. Agora, tem dia que eu não vou porque tá com diarreia, enxaqueca, eu nem apareço. Mas, assim, essa obrigatoriedade agora ela é disfarçada, porque a gente diz assim, olha, como é bom e agradável estar unidos os irmãos, né? Só que a união dos irmãos e também a comunhão não se faz no templo, se faz na vida, né? E, Exato. então, assim, uma participação. Se eu encontro você 1 hora numa live do Gito, grande bosta, isso não significa nada. O que vai significar comunhão é se eu for aí em Curitiba, você vier aqui, se a gente caminhar junto, se você precisar de uma grana, eu tiver, eu te empresto. Se eu não tiver, eu falo, vou pedir para alguém que tenha. Não, Comunhão é muito mais do que uma frequência religiosa dominical. exato. E eu não, se você precisar de dinheiro, eu não te empresto, porque eu sou contra empréstimo. Eu te Uhum. dou. Eu Isso, arranco, então, vendo boa, ruim, que mas te coisa dou. boa. Agora eu já sei por que que eu peço. É, eu tenho os 2 rins ainda, eu posso vender um. É dinheiro e livro, né, velho? Porque livro, se você emprestar, não Cara, eu vendo volta, rim, mas não. não me desfaço dos livros, não, tá? É Desculpa aí. dinheiro, sim, mas livro não dá, né? Mas E, assim, eu quero fazer ponte, deixa eu fazer ponte. ó, mas deixa eu te cortar antes da ponte, Ângela, porque em 5 minutos vai cair a nossa live, que o Instagram vai Já? cortar. Então a gente corta de propósito e volta com a ponte. Pode ser? Tá, Porque se pode você ser. começar a falar agora, eu acho que você não vai concluir em 5 minutos. Eu vou ficar assim, ó. Então a gente já corta e vai para outra, beleza? Eu amo falar com gente ansiosa que nem eu. Porque, pô, senão eu vou ficar assim, pô, ela não vai terminar, meu Deus do céu. Né? E aí a gente Tá vai. ótimo. Ó, eu tô anotando aqui a lista dos livros que você falou Uhum. e depois no finalzinho eu coloco aqui para galera procurar
na estante virtual, porque é onde acha, né? Acho que é É, só lá, né? aí só me lembra que a ponte que eu quero fazer é sobre idolatria. Segura a cheirar aí que a gente não esquece, não. Beleza? Aí, Beleza. gente, então vocês que estão aqui com a gente, 23 queridos, nós vamos cair de propósito. E o Senhor há de nos levantar em 5 minutos. E nós voltaremos aqui depois desse intervalo. Aproveite para pegar a sua água para colocar em cima do monitor. A Xerá vai abençoar você daqui a pouco. Que nós vamos fazer um movimento aqui e separe o seu cartão de crédito para você depositar uma oferta nas nossas Que contas, bom. né? Mas já que o negócio... Pô, que Brincadeira, aqui é de sacanagem. graça, Mamão aqui é de graça. não nos manda nada. Não sirvo. Aqui é de graça, gente. Agora nós estamos fazendo tanta propaganda da estante virtual que eles podiam bancar a gente, pode ser em livro, né? Banca a gente Eu em acho que livro, toda mano. livraria podia me dar um livro, um livrinho só. Se cada livraria me der um livrinho só, porque eu faço propaganda toda semana de livro, hein? Pois é, então. Tô me Aí descendo. um livro por mês já era um patrocínio maravilhoso, né? Livraria não, toda editora, né? Se toda editora. Editora. Ou as editoras podiam lançar Minhas Heresias, que tá difícil, viu? Porque tem palavrão. Aí eles não Eu lançam, não. precisava ler suas heresias. Eu precisava Os ler. crentes não lançam porque tem palavrão. E o pessoal que não professa, editoras que não professam nada, não lança porque tem Jesus. Eu tô ferrado. Que bosta. Eu tô ferrado dos dois lados. Mas é assim mesmo. Gente boa, nós vamos cair, nós vamos voltar, tá bom? Até mais, gente. Volta Fomos. aí.